Todos os indicadores desse carro são originais. O velocímetro, que marca 160, o conta-giros, pressão do óleo, temperatura, tanque de gasolina e bateria, carregamento de bateria. Ele tem também um farol de milha, o afogador. Além disso, tem rádio, acendedor de cigarro, cinzeiro e o porta-luvas. Então eu diria o seguinte, o que tem de diferente dos carros da época nacionais é ter todos esses medidores da forma como eles são colocados e inclinados para o lado do motorista e conta-giros e outras coisas mais. A descrição desse carro com placas pretas que comprovam a originalidade das peças não é para chamar a atenção de algum colecionador de carros antigos. A raridade dele vem da história imaterial. Este carro pertenceu a Zeferino Vaz, fundador da Unicamp. Veja esta nação crescendo e esta universidade contribuindo decisivamente para promover a saúde física e mental de um povo bom, de um povo cordial, de um povo que merece. Desde que foi comprado em 1971, o Corcel GT 0 km não saiu mais da família. Hoje é de Sérgio Márnio Gandra Vaz, filho de Zeferino Vaz. Ford Corcel foi desenvolvido a partir de um projeto do Renault francês, mas foi totalmente redesenhado e requalificado pelos engenheiros do Brasil. E foi uma novidade na época. Amante de modelos raros, Sérgio faz questão de preservar as características originais do carro. Ele tinha pneu faixa branca. Hoje não existe mais pneu faixa branca no mercado nacional, então tivemos que importar esse pneu. O Corcelzinho sempre respondeu bem, nunca teve problemas mecânicos, né? Entre 1971 e 1981, ano da morte de Zeferino Vaz, o carro era usado principalmente aos fins de semana, quando ele cumpria as atividades de reitor e também gostava de acompanhar as obras de expansão da Unicamp. Ele usava finais de semana para não usar carro oficial final de semana, ele não achava direito. Ele gostava de olhar, ver como está sendo feito e opinar. Por exemplo, aquela praça central, né, que ele dava a volta com o Corcel, com ela. Perguntaram para ele como é que nós vamos fazer os caminhos aqui dessa praça. Ele disse o seguinte: deixa o pessoal andar e atravessar para ver quais os caminhos que eles escolhem. Depois nós fazemos nesse mesmo rumo, né? Ele achava que deveria se construir alguma coisa muito mais simples, mais funcional e agradável. Então ele participava disso com o Corcelzinho. O momento histórico da construção da Unicamp ressignificou para o pai e para a família a importância do carro. Tanto que ele não trocou o carro. A gente sempre fica com o carro, dada a história que ele tem, né? Hoje são muitos prêmios conquistados em encontros de carros antigos. Uma motivação a mais para o cuidado que Sérgio começou no tempo em que os pequenos reparos ficavam sob sua responsabilidade. Ele não tinha tempo de cuidar do carro. Então, era eu que levava nas oficinas para fazer alguma regulagem, alguma coisa. Sérgio conta que um dos muitos prêmios foi na categoria Carro de Família. Fiz um banner contando em breves palavras a história do carro, né? E de quem pertenceu, etc. Então nós ganhamos esse troféu, que é o troféu de carro da família. Discreto e cuidadoso com as palavras, Sérgio faz questão de dizer que preservar o carro é, de certa forma, preservar a figura do pai. Um homem também raro e único no amor pelo conhecimento, não só o acadêmico. Ele queria saber e também aprender com a gente. Porque ele sempre dizia o seguinte: eu aprendo com todo mundo. Ele discutia futebol e nunca assistia nenhum jogo.
Mas pela conversa com os motoristas, com o pessoal que assistia, ele sabia tudo que estava acontecendo no campeonato. Ele dizia o seguinte: se eu estou descendo no elevador e vejo que uma senhora está lá limpando o metal do elevador, eu pergunto para ela o que ela faz, porque está bonito. Não vou perguntar para um professor de bioquímica ou qualquer um, não. Eu pergunto para ela que ela sabe. Tenho certeza que ninguém interromperá esta linha mestre que foi seguida desde o começo, acreditar em cérebros, para depois construir bibliotecas e equipamentos e só por fim edifícios simples, sem luxos, porque o cientista não precisa de edifícios luxuosos para produzir e o artista para criar. Ele era uma pessoa muito liberal. Nenhum de nós fez a carreira dele. A família ia quando queria. Não ele ficar levando até a Unicamp com ele, não foi, não. A nosso convite, o Sr. Sérgio vai refazer o trajeto que o pai percorreu durante 10 anos de São Paulo até Campinas. E você vai com a gente. Vamos lá, Sr. Sérgio? Na estrada, o carro vai muito bem, sinal de que a manutenção está em dia. E é inevitável viajar no tempo também. Eu sentia uma satisfação dele em dirigir na estrada, né? E principalmente indo para a universidade. Quando ele chegava na segunda-feira, ele fazia comentários sobre aquilo que ele viu e o que ele achava que poderia ser feito. Uma rápida parada e seguimos viagem. A gente acabou de chegar aqui na Unicamp, viemos direitinho, né, Sr. Sérgio? Viemos sim. O carro veio tranquilo, né? Tranquilo. E como é que foi a sensação, né, de vir para cá? Então, eu acho que foi uma sensação muito boa, até imaginando o meu pai vindo sozinho para cá, né, nos finais de semana, e imaginando o que ele vinha pensando, né, e o que ele trazia depois de volta. Então acho que foi muito bom e principalmente estar aqui entregando o carro para ele de novo. Eu queria registrar aqui a minha satisfação de ter feito essa vinda à Unicamp, que eu não tive tantas oportunidades assim depois que ele faleceu, para fazer uma recordação daquilo que meu pai passava nos sábados e domingos. Imaginar o que ele passava na cabeça dele naqueles momentos e o que ele levava de volta, porque no fundo ele vinha aqui, via as construções, via como estava subindo aquilo e para ele era uma coisa muito boa, né? Então era o deleite de final de semana. Então aí chegar aqui nesse painel e poder ainda fazer a entrega do carro de novo para ele, né? Que me deixa muito satisfeito. Eu admiro aquelas pessoas, filhos, que conseguem fazer um trabalho de enaltecimento do pai. Então a gente, como filho, sente um pouco essa carência, né? Então foi muito bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Despedir-me da universidade provoca em mim dois sentimentos contrastantes, aparentemente. Um de alegria profunda, de quem
realizou um sonho. Partindo de um canavial símbolo de subdesenvolvimento, de ver hoje, nesse canavial, uma universidade respeitada. A segunda sensação é de tristeza. Tristeza natural de um pai cujo filho alcançou uma maioridade física e espiritual digna e que pode caminhar por si para um destino grandioso. Alegria que não tem dinheiro que pague. Eu vejo o futuro. Olho para frente, vejo o meu país. Vejo esta nação crescendo e esta universidade contribuindo decisivamente para promover a saúde física e mental de um povo bom, de um povo cordial, de um povo que merece. É o que eu sinto.